Bom dia, lembrando aqui da minha Canudos. Da minha Canudos, quando eu saía com meus amigos. Era uma satisfação muito grande. Uma satisfação enorme. Nós íamos a algum lugar. Nós íamos conversando muitas coisas. E uma coisa alimenta a outra. Eu gostava muito. Ou ir na casa deles conversar, dialogar. Eu sempre gosto de trocar uma ideia, gosto de conversar. Desde eu muito jovem eu gostava de conversar. Conversar, trocar. Conversar com os colegas, para mim era um privilégio. Muita gente talvez não soubesse. Não de falar coisa ruim, de falar coisas boas. Não ia falar sobre o que eu também não entendo. Mas coisas que eu gosto muito de falar. Antigamente o pessoal gostava muito de ler livros, chamava gibi. Tinha um livro de Tex, um livro de Zagor, um livro de Homem-Aranha. Sem contar com a literatura de cordel, que eu comecei a ler muito jovem. Meu pai comprava aquele livro para mim, que talvez naquele tempo o pessoal lia muito. Mas não é todo mundo que sabia ler. E as pessoas ficavam felizes ao ver eu lendo, porque eu aprendi a ler muito novo. Talvez eu aprendi a ler, não foi em escola, aprendi a ler. Eu fui na escola, mas não aprendi a ler em escola. Só ficava ouvindo, ficava escutando. Geralmente aquelas histórias falavam das lendas, né? E eu te falando para meus amigos, que geralmente vaquejada, cordel. Muitos falam de coisas, principalmente o cordel, ele fala do tempo das lendas. Mas o cordel fala a história verdadeira também. A vaquejada, geralmente é verdadeira, muitas histórias verdadeiras. Aí eu me divertia daquela forma. 4 pessoas, 5 chegavam em casa. Eu ainda tinha 8 anos de idade e eu lia aquele livro como se estivesse cantando. Todo mundo vinha escutar. Agora o livro de Tex, Zagor, aí foi depois. Mas tem muita gente que tinha caixa de papelão de livro. Aquilo fazia a pessoa se viajar, esquecer das coisas lendo aquele livro. Aí às vezes tinha um número, às vezes o livro não acabava naquilo ali, aí seguia o próximo número, né? Tinha que comprar a revista ou tinha que emprestar ao colega. Era a continuação da história. Sem contar com a revistinha do Capitão América, o Homem-Aranha e variedade delas. Eu lia muito no meu tempo, o pessoal lia demais no meu tempo. Eu gostava muito de ler livro antigamente. Para ser sincero, revista de cordel, literatura de cordel, eu acho que eu já li. Eu não sei nem contar quantas eu já li. Algumas eu até decorava. Que eu era viciado em leitura. Até depois de grande eu percebi que eu era viciado em leitura. Chegava em algum lugar, quando eu via a revista, eu ficava doido para comprar. Agora já falou até que eu tenho uma mente de criança. Eu não aprovei isso não, mas todos temos que ter uma criança dentro de nós mesmos, né? Esse lado é muito bom. Mas que eu gostava de ler. E ainda gosto de ler. Mas eu creio que eu era tão viciado quanto hoje. Eu não podia ver uma revista em quadrinho, revista de criança, até, por exemplo, revista de Tio Patinhas, revistinha do Cebolinha. Eu gostava de ler isso. Era muito bom ler. Eu gostava de ler. Um fanático por livros. Sem contar com livro de história. Que história era o meu hobby, como falam mesmo, meu passatempo. Ficava em casa lendo um livro velho de história. Mas sem contar também que o gibi era preferencial. Muitas vezes eu ficava em casa à tarde lendo livros. Dia de sábado, dia de domingo. O pessoal me chamava para algum lugar, mas eu não queria ir, eu queria ficar lendo meus livros. Eu era um leitor assíduo, eu gostava de ler. Porque acabou aquele tempo do pessoal ler muito. Mas ler
Para mim era a melhor coisa que eu fazia na minha vida. Não importava se fosse livro verdadeiro, ou se fosse simplesmente livros, história infantis, ou história das lendas. Para mim não importava. Porque para mim alimentava alguma coisa dentro de mim. Eu ficava felizardo de ler. Eu lia qualquer coisa. Eu via um jornal no chão, eu lia. Não é que eu soubesse ler, que eu, para falar a verdade, para saber ler, eu gostava de ler. Tem que saber ler de verdade. Tem muitas palavras aqui. Alguns programas na televisão, por exemplo, que mostra como se lê. Mesmo hoje ninguém lendo muito. Eu não lendo mais. Todo mundo sabe disso. E a palavra mesmo, que é o que eu acho que muita gente não lê mais. Por exemplo, ela não sabe ler. Tipo o nome de check-up. Muita gente não sabe ler esse nome. Tipo outros nomes diferentes. Que tem nome que até parece inglês. Mas tem cara que sabe ler. E não sabe escrever. Eu também não vou falar uma coisa que eu não sei traduzir. De repente eu vou pagar um mico. Alguém falar. Eu vou começar a falar difícil. Só porque vi na televisão. Ou porque eu quero ser inteligente. E agora depois eu falar alguma coisa difícil. Então, geralmente as palavras não são faladas do jeito que são escritas. E alguém perguntar para mim, eu não saber traduzir, não é verdade? Tipo, por exemplo, o nome de regalias. O nome de diplomata. Eu vi na televisão algumas vezes. Mas eu sei o que é isso. Mas eu vi certas vezes um colega falando essas palavras. Aí chegou outro e perguntou, o que quer dizer isso aí, meu amigo? Você fala difícil, mas não sabe traduzir. As palavras eu acho que tem que ter uma explicação. Tem que saber falar. Porque não é só falar, mas também a gente tem que escutar o que os outros vão falar, né? Aí o colega não soube responder. Ficou envergonhado. É bom a gente aprender a ler e escrever, né? É bom a gente ler livros. E a gente só falar aquilo que a gente realmente sabe o que é que está falando, né? Para mim mesmo é um enorme prazer. Até nos tempos de hoje eu ler algum tipo de revista. Ocupar minha mente com alguma coisa. Que a mente vazia ela não funciona, né? Todo mundo sabe disso. Mente vazia não presta. Ao invés de colocar outras coisas na minha cabeça, eu vou colocar um bom livro. Vou ler alguma coisa. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é uma dádiva de Deus. Eu não perdo interesse por leitura. Inclusive eu gosto da leitura. Mas muita gente não lê mais. Mas ler é uma coisa muito, muito legal. Ok, irmão? Deixa o seu joinha e inscreva no canal.